você aí de casa. Eu não estou pronta pra esse vídeo de hoje, porque hoje nós vamos dizer adeus pra Shogun. Eu estou assim, tô feliz que eu vi o final, mas eu tô triste porque acabou. Inclusive, gostaria de acordar com a notícia que era tudo brincadeira, que não era uma minissérie e que vai ter segunda temporada sim, mas pelo visto não vai. Essa semana estreou o último episódio da minissérie Shogun, a gloriosa saga do Japão, tá no Disney Plus, no Star Plus, e foi uma agonia esperar esse último episódio. E inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, assiste, a gente fez toda uma saga aqui acompanhando cada episódio de Shogun, então vocês podem entrar pra ver, vou deixar os vídeos aqui. E se você não gosta de ver picadinho, né, aproveita que agora a temporada inteira está completa lá. E hoje a gente vai falar dessa reta final, os episódios 9 e 10, vai ter spoiler. Primeiro a gente fala do 9 e depois a gente entra no 10, eu aviso vocês. E queria agradecer quem acompanhou aqui comigo, arigatou gozaimasu, porque foi muito bom acompanhar essa série com vocês aqui, então aproveita e se inscreve aí no canal, tem shorts todo dia, a gente está aí na saga caminho do 1 milhão de inscritos. Então vamos lá, vamos começar falando do episódio 9, que se chama Céu Carmesim. Então veio aí. Só que o nome desse episódio me enganou um pouco, porque eu já tava com a pipoca na mão, tava gritando Toranaga, né? Achei que ia chegar chegando. Mas fui surpreendida com mais confusão política, né? Mas foi bem interessante, então vamos relembrar. Lá no final do episódio 8, nossa ícone Mariko falou pro Toranaga que tava pronta pra cumprir o papel dela, né? E aí, pelo visto, o papel dela era perder a própria vida, né? O Hiromatsu tinha cometido o seppuku pra provar que o Toranaga ia se render, né? Então agora é a vez da Mariko. Inclusive, olha que interessante, né? A série contextualizou o seppuku desde o primeiro episódio. E esse tema apareceu em praticamente todos os episódios, né? Bom, a Mariko entrou lá no barco com o Blackthorn e o Yabushiji, né? Aí eu fiquei pensando, será que ela vai espionar algo da Oshiba, né? Porque elas eram best friends e tal. Mas não foi bem por aí. Bom, a gente já tinha entendido que pra Mariko tudo começou ali quando ela se casou com o Buntaro, depois piorou quando o pai dela teve que cometer o seppuku, enfim, e ela só se salvou justamente porque tinha se casado. Só que agora a série trouxe um flashback que escancarou isso, né? Eles voltaram 14 anos antes e mostraram a Mariko tentando fugir. Inclusive deu pra entender a lógica por trás da conversão religiosa dela, né? Porque ela encontrou algum conforto ali na fé com o padre Alvito. E tem mais, né? Se a gente for pensar, a fé também deu pra ela um propósito que ela nem imaginava, porque se não fosse por isso, talvez ela nem falasse português. E se ela não falasse português, será que ela teria sido uma peça tão chave, né, nessa série, nessa temporada, né? Enfim, aí seguindo pro tempo presente, a Mariko, o Blackthorn e a trupe lá do Yabushiji finalmente chegam de barco em Osaka e a fofoca corre solta de todos os lados. No cantinho dos portugueses, basicamente só o Alvito realmente acredita que o Toranaga vai se render. O capitão do navio negro lá, o Ferreira, e o outro jesuíta chefão lá, o Delacqua, desconfiam que tem coisa aí. E enquanto isso, com o povo do castelo, tem de tudo, né? O Kiyama acha que finalmente vai poder executar o Blackthorn. E, gente, o cara tem ideia fixa, né? Ele, tipo assim, supera, moço, chega. Mas, assim, até pros nobres circularem ali no pátio do palácio, tem que ter guarda junto autorizando e tal, porque eles estão de reféns. E a Mariko comenta isso pro Blackthorn e diz que isso foi uma tática do Ishido, porque confinando gente de todas as famílias nobres, ninguém pode se opor a ele. Basicamente, o cara tem reféns pra negociar antes mesmo de levantar a espada, né? O Ishido, então, reúne os regentes com a Oshiba lá do lado dele e o herdeiro lá no fundo, e o Yabushiji vai primeiro, ele fala, olha, eu me entrego, tudo show. E assim, o Ishido acha tudo pataquada, né? Mas o Yabushiji não saiu de casa a passeio e apresenta a proposta de ele e o Blackthorn trabalharem em Osaka. O Ishido diz que o herdeiro não tem interesse nisso, dispensa os dois, só que mais tarde, secretamente, ele topa. Só que ele pede um favorzinho aí pro Yabushiji, e aí óbvio que o Yabushiji aceitou porque, né? Ele é o Yabushiji, e ele já tinha moral duvidosa antes, então agora ele tá aceitando qualquer coisa. Enfim, a reunião continua lá com aquela torta de climão quando a Mariko entra na sala. Nossa ícone, perfeita. Ela já chega dando parabéns ali pelo noivado, né? E assim, nem treme o rosto, porque ela fala que ela tava lá, na verdade, pra levar a Kiri, a esposa do Toranaga, e a Shizu, que é a consorte do Toranaga, levar as mulheres embora, inclusive o nenê, né? Porque a Shizu teve nenê recentemente e o Toranaga nem conheceu o filho ainda. O Ishido acha super grosseiro, né? A Mariko já chega chegando, já quer vazar, não sei o quê. E aí a Mariko dá aquela carteirada, né? Ela fala que ela é uma mulher livre, fala da família dela, e ela vai fazer o que o senhor dela deseja. E não só ela vai fazer o que tem que fazer, que ela já vai fazer na manhã seguinte, ela já vai levar a galera embora. E aí
todos os nobres foram lá pro muro assistir a saída das meninas, né? E vocês perceberam que a Oshiba fica se cobrindo assim porque ela quer ver, mas ela não quer muito ser vista? Gente, essa cena, a cada segundo que ia acontecendo, eu só ficava assim, gente, eu não acredito que ela vai morrer assim, eu não vou aceitar. Eu vou ligar lá no Star Plus. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Aí ela manda o exército dela passar a espada em todo mundo ali, começam a flechar o pé dela, gente, que agonia. E depois ela fica sozinha, lutando com vários caras. No fim, ela acaba desistindo, mas ela diz que não pode viver com essa ofensa, né? De não ter conseguido fazer o que o senhor dela tinha pedido, então ela vai cometer o sepulcro no pôr do sol. Só que, como ela é católica, ela pede ajuda pro que ama, porque isso seria um pecado, né? E o Blackthorn fica chocado, fica inconformado, ele se declara pra ela, mas nada vai fazer ela mudar de ideia. Aliás, curioso que o gringo achou um abuso de autoridade o Toranaga pedir isso pra ela, mas a gente sabe que se não fosse a Mariko, isso não teria o mesmo impacto, né? Se fosse o Buntaro, se fosse qualquer um ali, não teria, né, essa força. E isso obriga os regentes a repensarem ali um pouco, porque o Ishido não deu muita bola, mas a Oshiba garante que a Mona vai cumprir o que ela tá prometendo. Inclusive, ela conversa com a Mariko depois, que é uma cena muito bonita, assim, mas essa DR, ele vai virando uma coisa meio passivo-agressiva, né? E termina com a Oshiba duvidando das virtudes da Mariko como mãe, porque ela joga na cara que tirar a vida dela não vai ajudar o filho dela, né? Ainda mais porque a gente viu que o filho dela não tá curtindo a postura dela e acho que ele já se perdeu ali nas influências de Osaka, né? Ele falou pra Mariko que tá cansado de ser da família, que ele vai casar com a neta do que ama, né? Só que é complicado se eles são leais ao Toranaga, né? Lembrando que são os senhores que autorizam os casamentos. Inclusive, esse foi um dos motivos pra treta lá com os regentes, né? Desde o começo. Eu sei que a Mariko vira um problema ali pro pessoal de Osaka. Se ela morre, os outros nobres vão se revoltar. Se ela é liberada pra sair, todo mundo vai querer sair também, os reféns, né? Ou seja, revolta ou revolta. Parabéns. E aí eu acho que foi aí que deu na telha do Ishido orquestrar um ataque de mercenários no meio da noite. Pelo menos parece que foi ele, né? Porque ele e a Oshiba ali, mas com certeza veio dali. Porque pensa, a situação ficaria resolvida, a culpa fica na conta dos ninjas, e como já tinha rolado um ataque antes, né? Mais uma terça-feira em Osaka, né? E aí chega o pôr do sol e tem várias mulheres aguardando, né, o ato da Mariko. E pra surpresa de ninguém, o Blackthorn se oferece pra assumir a espada ali nos segundos finais. E é interessante porque ele nem acredita na religião dela, mas pra ela cometer o sepulcro seria um pecado, então ela precisa da ajuda de alguém. Então, no fim, achei bonito o ato dele, porque parece um ato de amor pra ela, né? Só que quando eu já estava chorando lá, assim, mal, me aparece o Ishido e joga um papel autorizando ela a ir pra Edo. E óbvio que todo mundo vê isso e fala, não, também quero ir embora, né? Todo mundo vai aproveitar aí, né? Mas, antes de viajar, que tal uma festa? Uma competição de poesia, saquê, né? Por que não? Então rola a maior festa ali no castelo, sei lá, com que clima. A Mariko e o Blackthorn ficam juntos mais uma vez, escondidinhos, né? Eu achei muito catártico, assim, parece que eles estavam precisando desse momento, né? E aí, com todo mundo distraído, que o Yabushiji vai fazer o quê? Yabushijice, né? Ele dá um olé ali nos guardas do Ishido e libera um grupo de shinobis pra entrar, tipo os ninjas, né? E aí eles saem matando geral e depois o Yabushiji, né, faz de sonso, começa a gritar como se fosse vítima, né? E o doido é que quando invadem o quarto da Mariko, ela tá dormindo com o Blackthorn. E ninguém reparou, ninguém falou assim, menina, que vocês... Não dá tempo, né, gente? Então o negócio tá pegando fogo aqui. Só que quando começou a invasão, eu tava achando que esse era o céu carmesim, né? Que todo mundo ia entrar, o Toranaga ia chegar atacando por dentro, tal, meter canhão. Mas não, a Mariko deu a letra que eles estavam atrás dela. E aí ficou nítido que esse era o favor que o Ishido tinha pedido lá pro Yabushiji, que ele tinha topado, né? E aí reúne um grupo ali tentando se proteger e o Yabushiji junto, né? Eles entram numa sala fechada. A Mariko tá ali pronta pra lutar de novo e explodem tudo e fica parecendo que ela faleceu, mas o episódio termina assim e a gente fica, morreu ou não morreu, né? Só que eu acho que o episódio foi lançando essa coisa da morte dela desde o começo, né? Ela tá falando isso desde o começo da série. Então eu acho que sim, infelizmente era o destino dela. Inclusive, queria muito elogiar o trabalho da Anna Sawai nessa série. Gente, esse episódio é a Emmy Tape dela, né? Ela tem que mandar esse episódio pro Emmy e levar um Emmy de melhor atriz de minissérie. E assim acaba esse episódio 9, com a gente com o coração na mão. E agora vamos entrar no episódio 10, então, spoilers do episódio 10.
um sonho dentro de um sonho. Se você não assistiu ainda, corre agora, para este vídeo, assiste e volte. Estou avisando. Bom, vamos falar, né? A série vai terminar assim, deixando a gente com o coração na mão, né? Eu fiquei bem impactada com essa genialidade desse plano do Toranaga, mas ao mesmo tempo eu queria mais, né? Sério, gente, por favor, façam outra temporada. Eu nunca pedi nada, por favor. Eu sentei pra ver esse último episódio já pensando, né? Amigo Toranaga, por que tá demorando tanto? Precisamos do Céu Carmesim, né? Só que a própria série tinha dado um spoiler pra gente, a gente nem tinha percebido, gente. O Céu Carmesim já foi, era o nome do episódio passado. Era isso, o plano, o ataque único e violento a Osaka, era o que a Mariko foi fazer lá. A hora que o Toranaga explica pro Yabushiji que ele mandou uma mulher fazer o trabalho de um exército inteiro... Fala aí se você não arrepiou também. Craque do jogo, né, o Toranaga. E tudo que ele falou sobre a estratégia se confirmou. Foi realmente um ataque único e violento, porque derrubou todas as bases políticas internas ali numa tacada só que com o plus de ainda ter levado gente pro lado dele. A Oshiba, por exemplo, garantiu no fim que o exército do herdeiro não lutaria mais com o Ishido. Inclusive, acho que esse casamento foi com Deus, né? E o detalhe, essa estratégia manteve a palavra de paz que o Toranaga vinha pedindo, porque ele não queria mais tanto sangue sendo derramado. Então, tudo bem que ele perdeu algumas vidas ali, mas seria muito menos, né, do que uma guerra. E nisso também confirmou a nossa teoria de que realmente o Céu Carmesim estava traçado desde o começo, desde a época que o pai da Mariko, né, o Akechi, tinha matado outro governante. Só que o Toranaga não imaginava que Osaka também ia dar um tiro no próprio pé, porque esse ataque dos ninjas para pegar Mariko teve consequências ruins, né? Os regentes todos começam a duvidar da segurança ali do palácio, né, eu também, e o Kiyama tá indignado porque ele sente que o ataque pode ter sido ordenado por alguém ali dos regentes. Enfim, a hipocrisia, né? Porque o primeiro ataque que era pra pegar o Blackthorn, o Kiyama que organizou, né? Mas não vamos falar disso. Daí eles chegam à conclusão mais óbvia, né? Que uma guerra é inevitável, só que rola um tremor, né? E aí o Kiyama já acha que é um presságio, né? Uma coisa ruim ali. E, gente, haja terremoto pra dar presságio, né? Só 2 aqui nesse final, mas enfim. O Ishido falou que ele não é camponês, que ele não é supersticioso, e falou, chega. O próprio Taiko, lembra, tinha desistido de enfrentar o Toranaga quando teve um terremoto anos atrás, mas o Ishido não aprendeu, não é mesmo? Se ele fosse mais vibes, intuitivo, né? Teria sido melhor pra ele. Mas é isso, né? O Ishido é um burocrata, né? Então tá sendo coerente com o personagem dele, né? Enfim. Agora, quem não ficou muito coerente das ideias depois de tudo isso foi o Blackthorn e o Yabushiji, né? Nos dias seguintes, o Yabushiji nem tava ouvindo direito, começou a dar umas alucinadas ali, começou a ver peixe onde não tinha peixe, enfim. O Ishido até faz assim, gente, será que vai dar pra ele ser regente? Porque, né, não tá batendo bem das ideias. E, enquanto isso, o Blackthorn começa a ter umas visões. Tanto que o episódio abre assim, com ele velho na cama, uns netos e tal, né? Aquele crucifixo. E aí eu perguntei assim, gente, será que isso é o futuro? Ou será que realmente era uma visão? Porque tinham esses elementos místicos de superstição nesse episódio, né? O próprio Toranaga fala que sentia que o destino do Blackthorn era ficar lá no Japão. Só que pra isso ele tinha que ficar vivo, né? E aí eu adorei que foi a própria Mariko. Gente, a Mariko estrategista, ela salvou o cara em troca do navio dele, né, dando o navio dele pros católicos. Só não sei pra que o Toranaga criou um clima de terror ali em Ajiro, né? Na verdade, a gente sabe, a gente tava time Toranaga, né? Mas aquilo ali foi um aperitivo do shogunato que vem aí, né? Que é um sistema de governo totalitário. Então ficou um spoiler que talvez ele não seja tão bacana assim, né? O próprio Yabushiji falou pra ele. E realmente o Toranaga acabou se tornando um exemplo perfeito de calada vence. Gente, a temporada inteira ele se fazendo de sonso, né? Ele já sabia que tudo aquilo ali tinha sido negociado pela Mariko, ele mesmo autorizou, né? Outro momento muito bom é quando ele revirou o olho pro Blackthorn, descobrindo que o Murage era samurai e tinha se convertido católico pra cumprir as ordens, né? Aí o cara começa a falar português fluente, traduz tudo, assim, a cara do Blackthorn, assim, oi? E basicamente ele recebe a tarefa de reconstruir o barco, construir uma frota, só que isso não vai ser pro Toranaga vencer a guerra, né? Ele só tá deixando o cara ocupado ali fazendo alguma coisa, porque o Toranaga disse pro Yabushiji que ele vai encontrar os inimigos em menos de um mês, não dá nem tempo, né, de construir nada. E aí eu acho que o mistério dessas visões do Blackthorn se resolve quando ele joga o crucifixo da Mariko no mar, junto com a Fuji, né? Porque se ele jogou o crucifixo, então todo aquele futuro
que ele tava prevendo, né, foi eliminado. Então, obviamente, ele ficou ali no Japão como o Toranaga tava querendo. Aliás, achei muito bonita a cena que a Fuji realmente consegue fechar um pouco esse ciclo, né, do luto com o marido, com o filho. Ela encerra os serviços do Toranaga, né, ela decidiu virar freira. Aliás, achei nada a ver o Blackthorn falando que não queria que ela fosse, tipo, amigo, quem é você, sabe? Enfim. Eu quero saber o que vocês acharam do desfecho da história do Toranaga, nosso Shogun, pelo visto, né, porque quando ele tá prestes a finalizar o Yabushiji ali, ele começa a falar o que vai acontecer. Como o Ishido não vai ter apoio do herdeiro, em menos de um mês ele vai acabar descredibilizado pelos outros regentes. Daí o Toranaga vai partir pra Edo e vai vencer a guerra sem fazer guerra, né? Uma guerra fria. E o Yabushiji, chocado, não perde a última chance de ficar calado, mas ele vai morrer mesmo, então ele fala que o Toranaga não é tão nobre quanto todo mundo achava. Ele não é tão mais nobre do que todo mundo ali, porque ele tava procurando o poder absoluto esse tempo todo. E aí, né, adeus mundo cruel, porque o Toranaga não quer mais bater papo com gente morta, né, e... Gente, essa cena foi bem forte. O que vocês acharam? E eu achei bem interessante porque tudo isso é uma conclusão, não a conclusão que a gente estava imaginando, né? Então achei bem diferente eles resolverem mostrar o que vem aí sem, né, contar todos os detalhes, porque realmente é uma minissérie, né? Como fazer isso? Não ia dar tempo. E é muito interessante também que a série chega onde precisa chegar, mas não do jeito que a gente imaginou, assim como o Toranaga, né? Que sempre faz isso, sempre surpreendendo, né? Todas essas artimanhas dele foram surpreendentes ao longo da série, né? E eu nunca esqueci do que a Mariko disse lá no início, que o senhor dela é famoso pelos seus truques, né? Então eu achei bem legal esse final diferente e eu fiquei querendo mais, né? Porque se quiserem mudar de ideia pra fazer uma segunda temporada, contem comigo, que eu estarei aqui. Eu acho que a série tem tudo pra ser um arraso no Emmy, gente, não só nas categorias técnicas, mas assim, roteiro, direção, o elenco, né? Por favor, a Anna Sawai, ela merece muito ser indicada e ganhar. E é isso, quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa série. Obrigada por terem acompanhado essa jornada de Shogun aqui no canal. Queria agradecer ao Star Plus, Disney Plus, por essa oportunidade de a gente fazer essa cobertura tão detalhada aqui. Tava com saudade de fazer isso, faz tempo que eu não fazia. E é isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam dessa saga. Um beijo e até a próxima. Tchau!